A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente, e nós estamos iniciando mais um encontro de direção espiritual com São Francisco de Sales, doutor da nossa igreja, mestre espiritual que nos ajuda com seus ensinamentos, é claro, antes de mais nada com seu exemplo de vida, mas com a riqueza que ele nos deixou como herança nos seus escritos, de modo especial neste livro que estamos utilizando, Filoteia, Introdução à Vida Devota, nos ajuda a crescer na relação com Deus. Como está a sua relação com Deus? Íntima, próxima, dedicada, devotada ou distante, indiferente, como se Deus não existisse ou tivesse uma participação insignificante na sua vida. Deus está lá, você está cá, como é que tem sido? Porque nós precisamos, eu preciso, você também, dessa vida íntima de Deus, uma vida dedicada a Deus, aberta à vontade de Deus. Só assim podemos ser felizes nesta vida e um dia eternamente. Não tem jeito melhor de viver do que este. Por isso nós estamos aqui procurando aprender isso com quem tem autoridade para ensinar, São Francisco de Sales. Abraçamos a você que está conosco pela internet, pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, da comunidade Mariana Boa Semente, você que nos vê pelo YouTube, nos acompanha pelo Facebook ou pelo Instagram, seja bem-vindo, bem-vinda. Você que está nos ouvindo pela web rádio Jesus Misericordioso, muito bom saber que você está nos acompanhando. Já animo você, se não é inscrito ainda no nosso canal, a fazer isso agora, tá bom? Clica aí o botãozinho inscrever-se, toque esse botão seguir, comece a receber o nosso conteúdo, a seguir o nosso canal, a seguir o nosso perfil. Isso vai nos dar muita satisfação e você vai estar recebendo muitas informações, muitas orientações, formações, grupos de oração, celebração da Santa Missa, conteúdos como este que nós estamos levando até você aqui na direção espiritual com São Francisco de Sales. E é claro, na medida que for gostando, diga isso, clica aí no joinha, deixa o seu like, o seu gostei, compartilhe com outras pessoas, toca na seta, envia nos seus grupos de amigos, de colegas de trabalho, pessoas da igreja, vai passando adiante o que é bom. É isso que a gente tem que fazer também até como um apostolado na internet. Um abraço carinhoso a você, ouvinte da Rádio Cultura. Sim, queremos acolher você que está nos ouvindo nesta noite pela 102.1 Cultura FM, a Rádio do Bem, a Rádio da Diocese de Quixadá. Bom demais saber da sua sintonia, você que nos acompanha todas as noites aqui de segunda a sexta, pela Rádio do Bem, pela Rádio Cultura. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, e se é a primeira vez que está sintonizando este programa, já fica sabendo, né? Neste horário aqui na Cultura FM, nós estamos levando este momento de reflexão com os ensinamentos de São Francisco de Sales para uma vida amiga de Deus, almas íntimas, amigas de Deus. É isso que nós precisamos ser e levar outras pessoas a viver esta realidade também. Vamos rezar? Hoje nós vamos ainda falar sobre humildade. Nós estamos na terceira parte do livro Filoteia. A primeira nos animou a uma decisão pela amizade com Deus, a romper realmente com o pecado, a querer viver junto de Deus, fazendo a vontade de Deus. A segunda parte nos mostrou que sem a graça de Deus a gente não consegue. É o próprio Deus que pode e quer nos ajudar a fazer isso, e nós buscamos e devemos estar abertos a esta graça pela oração e pelos sacramentos. E aí São Francisco de Sales nos ensinou a rezar, a participar bem da missa, a como fazer uma boa confissão. Todo esse conteúdo está à sua disposição nas nossas playlists, no YouTube, Facebook, Instagram, é só dar uma conferida. Direção Espiritual com São Francisco de Sales, Comunidade Mariana Boa Semente, você acha, tá bom? Estamos na terceira parte. Movidos pela graça de Deus, animados pela graça de Deus, capacitados pela graça de Deus, a gente deve corresponder a ela numa vida reta, numa vida boa, fazendo o que é certo, procurando crescer no que a gente chama de virtudes. A gente se esforça, Deus nos ajuda, Deus nos anima, a gente se esforça, Deus nos capacita e a gente vai tendo uma vida correta, uma vida boa, uma vida onde a gente faz o que deve fazer da melhor maneira. A gente chama isso de virtude. O contrário disso você sabe, fazer o que não presta sempre, viver dando cabeçada se chama vício, uma vida viciada. Então estamos falando sobre virtudes e insistindo aqui com São Francisco de Sales sobre uma que é como que assim, uma fundamentação, uma base necessária para todas as virtudes, que é a humildade. E hoje a gente vai conversar sobre a relação entre a humildade e a reputação. Como é a sua reputação, né? O que é que as pessoas
veem você, falam sobre você? Como é que as pessoas consideram você? Uma pessoa boa, uma pessoa honesta, uma pessoa justa? Como é este olhar que você desperta nas pessoas? Quando a gente faz isso de uma forma positiva, a gente diz que tem uma boa reputação, né? Se alguém toca no seu nome para alguém, as pessoas não têm coisas ruins para falar de você, você tem uma boa reputação. Ao contrário, né? Quando a gente vive fazendo coisa errada, vive dando mau exemplo, então a gente tem uma má reputação. E aí? Quem é humilde tem que se preocupar com isso, quem é humilde não está nem aí para a reputação. É um ensinamento bem interessante esse de hoje, fique aí, preste bem atenção que você vai sair enriquecido. Vamos rezar então. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura ao coração mais aflito. Suas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais, abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com o livro Filoté em mãos, nós abrimos em mais um capítulo da terceira parte, o capítulo 7, onde São Francisco de Sales vai nos falar qual o modo de conservar a reputação juntamente com o espírito de humildade. Como você zelar pela sua reputação sem perder a humildade. É uma arte necessária e a gente vai aprender com um artista capacitado pelo Espírito Santo, São Francisco de Sales. Escute bem. O louvor, a honra e a glória não são o preço de uma virtude ordinária, mas de uma virtude rara e excelente. Louvando uma pessoa, queremos que outros a estimem e, honrando-a nós mesmos, manifestamos a estima que lhe devotamos. E a glória é um certo resplendor da reputação que provém dos louvores que se lhe dão e das honras que se lhe tributam, semelhante ao brilho e esmalte de diversas pedras preciosas que todas juntas formam uma única coroa. Então São Francisco de Sales está dizendo que o louvor, a honra, o elogio são coisas boas, mas não é aquilo que nós devemos buscar como principal. Eles serão como que uma consequência do acúmulo de virtudes. Você vai tendo uma vida cheia de virtudes, então o mais provável é que isso vá sendo percebido como o brilho de joias, né? Você, como ele diz aqui, você junta diversas pedras preciosas numa coroa, com muita facilidade alguém vai elogiar aquilo. Olha que coisa linda, que beleza. Então, o louvor, a honra e a glória, eles são mais uma consequência daquilo que a gente acaba, de uma maneira mais espontânea do que provocada, despertando nas pessoas. Mas, como nós vamos ouvi-lo explicar, não deve ser a nossa busca. Eu não devo viver, você não deve viver buscando louvores, buscando elogios, buscando glórias, porque isso vai ferir a humildade. Escute. Ora, a humildade, impedindo-nos todo o amor e estima de nossa própria excelência, porque a pessoa humilde, ela não
não fica se autovalorizando, se autorreconhecendo, aí já deixou de ser humilde. Se você, olha como eu sou isso, olha como eu sou aquilo, mesmo pensando, mesmo que nem sequer falando, mas se achando, a gente até usa essa expressão entre nós, né? Fulano se acha. Então isso já fere a humildade. Também a virtude também não pode consentir que busquemos louvores, honras e glórias, que só são devidas ao merecimento da excelência e da distinção. Então, guarda esse ensinamento. A humildade nem nos permite esta autovalorização, esta autoexaltação e muito menos também nos consente buscar estas valorizações, essas exaltações, esses louvores, ok? Entretanto, aí tem um entretanto. Então quer dizer, para você entender, então quer dizer que porque eu sou humilde, então eu não devo nem ligar para o que as pessoas podem achar da minha vida ou não. Calma, pera ainda, vamos lá. Entretanto, aconselho o sábio que cuidemos de nosso bom nome. Não quer dizer buscar um elogio, um louvor, mas que as pessoas reconheçam que a gente tem uma vida decente, isso é importante. Isso é importante. Porque a reputação, que é esse reconhecimento de uma vida honesta, uma vida justa, não significa uma vida fantástica, extraordinária, santa, exemplar. Não, uma vida correta, uma vida justa, uma vida adequada. Uma vida que serve de exemplo, uma vida simples, mas uma vida respeitada, respeitável, entende? Isso é que a gente poderia chamar de boa reputação. Então, a virtude, ela nos permite, e é até uma coisa importante, que cuidemos de nosso bom nome. Porque a reputação, esse reconhecimento, né, mínimo de honestidade e justiça, não se funda na excelência de uma virtude ou perfeição, mas nos bons costumes e na integridade de vida. Então, o que faz uma pessoa ser reconhecida como tendo uma boa reputação não é coisas extraordinárias que ela faz, mas uma vida com bons costumes, uma vida íntegra. E como a humildade não proíbe crer que temos este merecimento comum, então não é uma coisa para alguns, isso deveria ser o ideal de todos, né? Ter uma vida íntegra, uma vida reta, uma vida honesta. Como a humildade não proíbe esse merecimento comum e ordinário, também não nos proíbe que amemos e cuidemos da reputação. Então, zelar por um bom nome não fere a humildade, ok? É verdade que a humildade desprezaria a fama se não fosse necessária a caridade. Então, quando esse reconhecimento não é algo necessário pelo amor, pelo que você deve fazer pelos outros, então a humildade desprezaria essa fama. Mas, sendo a reputação um dos principais fundamentos da sociedade humana, então a sociedade humana, pelo menos assim, hoje em dia, infelizmente, está tudo de cabeça para baixo, né? Parece que quem vale mais é quem tem má reputação. Mas, de uma maneira mais correta, a sociedade exige que as pessoas tenham uma vida reta, né? Uma vida bem orientada, os bons costumes. Então, sendo a reputação um destes principais fundamentos da sociedade humana e sendo nós, sem ela, não só inúteis, uma pessoa que não tem uma boa reputação, ela acaba sendo inútil, né? Não colabora com a sociedade, mas até perniciosos ao bem público pela razão do escândalo que damos, uma pessoa de má reputação, um escândalo, né? A caridade nos obriga a desejá-la e conservá-la. E a humildade conforma-se com esses desejos e cuidados. Então, o amor, Deus em nós, o amor aos irmãos, exige que a gente tenha uma vida ajustada, uma vida reta, uma vida íntegra. E a humildade não pode ser contra isso, tá bom? Então, não é falta de humildade zelar por uma boa reputação. Vou repetir para esse ensinamento mais central ficar no seu coração. Não é falta de humildade zelar por uma boa reputação. Não se pode dizer que o bom nome, boa reputação, é para o homem o que o verde de uma bela folhagem é para uma árvore. Olha que comparação interessante que São Francisco de Sales faz da boa reputação com as folhas de uma árvore.
Então, assim, se espera que uma árvore tenha pelo menos as folhas, né? Pode ser que não esteja assim repleta de frutos, de flores, mas uma árvore ali sem sequer uma folha já é estranho. Então, a boa reputação é esse mínimo necessário para qualquer pessoa. Essa é a comparação. Com efeito, não são muito apreciadas as folhas de uma árvore, mas servem para embelezá-la. A pessoa não busca a árvore pelas folhas, né? Pelos frutos, mas as folhas servem para embelezá-la e conservar-lhe os frutos ainda verdes e novos. Então, os frutos de uma árvore novinhos, ainda verdes, se ela não tiver folhas, eles vão se queimar, eles vão se perder. Então, veja a utilidade das folhas na árvore, veja a utilidade da boa reputação para com as virtudes. Assim, a reputação não é um bem desejável em si. A questão não é que a gente vai querer em si mesmo a boa reputação, mas ela está dentro desse conjunto de uma vida orientada por Deus, de uma vida conduzida por Deus, de uma vida cheia de práticas boas. Então, ela tem esse valor. Ela serve de ornamento à nossa vida e muito nos ajuda a conservar as virtudes. É aqui bem interessante isso que ele vai nos ensinar agora. Como é que a boa reputação ajuda a conservar as virtudes? Máxime as que ainda são tenras e frágeis, principalmente aquelas virtudes que estão começando a crescer em nós. Pois, aqui vem a explicação, a obrigação de manter a reputação, então esse cuidado, né, de ter uma vida respeitada, não necessariamente elogiada, mas pelo menos respeitada, considerada, a obrigação de manter a reputação e ser em verdade aquilo que nos julgam tem grande influência e faz uma suave reação numa alma generosa. Então esse cuidado ele é salutar, porque você fica mais vigilante, mais atento para não frustrar as pessoas, para não decepcionar as pessoas. Atenção, isso não é viver de aparência, entende? É um zelo em se manter numa vida reta, realmente porque isso é uma exigência geral das pessoas, né? Você, eu tenho certeza que gosta de conviver com pessoas íntegras, com pessoas decentes, as pessoas também. Então esse cuidado ajuda a gente a ir crescendo no que é bom, crescendo nas virtudes. Conservemos as virtudes, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está nos ouvindo, porque são agradáveis a Deus, o grande e supremo fim de todas as nossas ações. No final das contas, a gente tem que conservar as virtudes para agradar a Deus. É claro que também, consequentemente, para sermos pessoas agradáveis às outras, né, que façam bem às outras, mas o objetivo principal é nessa nossa relação com Deus. Mas como quem quer guardar por muito tempo alguns frutos intactos, aqui vem outra comparação, não se contenta de os pôr em conserva, mas os deita em vasos próprios para este fim. Assim, ainda que o amor de Deus seja o principal conservador de nossas virtudes, utilmente, porém, poderemos empregar em conservá-las o amor à nossa reputação. Então, é importante zelar pela reputação. Isso ajuda a conservar as virtudes. Contudo, não se há de fazer isso com demasiado ardor e exatidão. Aqui vem uma observação importante. Zelar pela reputação, ter esse cuidado, né, para que as pessoas realmente percebam que a gente tem uma vida reta, isso é importante. Já entendemos isso até agora, e isso não fere a virtude da humildade de jeito nenhum. Porém, não pode ter exagero. Você sabe que tudo demais é veneno, né? Então, você ficar muito preocupado com isso o tempo todo, o que é que vão dizer de mim, o que é que vão achar de mim, isso aí já começa a ser uma coisa negativa. Quem é, pois, tão sensível e delicado acerca de seu bom nome, assemelha-se a certos homens que logo tomam remédio por qualquer incômodo insignificante, estragando assim a saúde em vez de conservá-la. Olha que exemplo muito interessante. Tem gente que qualquer coisinha já é motivo para estar tomando remédio, já preocupado de ficar doente, né? Você é assim? Às vezes eu tenho que me vigiar para não ser assim também. Isso é ruim, porque você vai estar tomando um remédio sem sequer estar doente. Então você pode até adoecer porque tomou um remédio fora de hora, um remédio errado. Então São Francisco de Sales está dizendo que uma pessoa que se preocupa demais
com o que os outros pensam, precisa se preocupar, sim, ter uma atenção, um cuidado. Eu tenho que dar satisfação às pessoas com quem eu convivo? Claro que sim, claro. Né? Nós vivemos em ilhas, né? Isolados de tudo, de todos, a gente deve satisfação uns aos outros. Agora, não de uma forma doentia, exagerada, preocupada o tempo todo, o que é que eu faço, o que é que eu digo, o que é que eu devia ter dito, etc. O que é que estão pensando de mim? Aí isso já é tomar remédio sem estar doente, entendeu? Tem que ter esse cuidado. E mesmo a delicadeza exagerada em conservar a fama a põe inteiramente a perder. Então, quem se exagera demais em conservar a reputação, acaba colocando a reputação a perder. Por quê? Essa sensibilidade extrema nos torna insuportáveis. Então, uma pessoa se torna até chata se está sempre se vigiando e perguntando: você gostou? Você viu o que eu fiz? Entende? É um exagero, e o exagero torna a coisa negativa. Nos tornamos aborrecidos e bizarros e provoca contra nós as línguas maldizentes. Aí você vai começar a ser falado. Fulano passa o tempo querendo parecer o que não é, querendo fazer para aparecer. Entendeu? A dissimulação, olha o ensino, e o desprezo da detração ou calúnia é de ordinário um remédio mais salutar que o ressentimento, a contenda ou a vingança. Vamos lá, preste atenção que aqui veio mais uma pérola, mais um ensinamento muito lindo. Escute, você já foi alguma vez caluniado? Alguma vez alguém já falou mal de você? Está inclusive acontecendo isso agora, lá no seu trabalho, na sua família, estão falando mal de você? Pois escute, olha, não dar cabimento a isso. Desprezar, a dissimulação, a indiferença a esse tipo de boato, de fofoca, de calúnia, o desprezo é o remédio melhor que tem. É muito melhor do que o ressentimento, a contenda e a vingança. Porque quando isso acontece com a gente, uma reação natural nossa, porque a gente tem orgulho ao invés de humildade, é querer brigar. Eu não vou admitir um negócio desse e partir para cima. Não, mas falou isso de mim, vai ver o que é que eu vou fazer. Eu também sei muita coisa ruim dela, eu vou falar e tal. Isso é ruim. Contenda, ressentimento, vingança, não é coisa boa diante disso. Qual é o melhor remédio? Dissimulação e desprezo. Fazer pouco caso. O desprezo, diz São Francisco de Sales, a esse tipo de boato, de calúnia, de acusação, dissipa tudo. Então, quando você não liga, a gente usa essa expressão, quando alguém inventa uma coisa de você e você não liga, não dá cabimento, você despreza, isso dissipa tudo. O contrário, ao passo que a cólera, se você se zangar, é pior. Ao passo que a cólera dá um ar de verossimilhança ao que se diz. Olha que sabedoria. Quando você fica muito irritado, na realidade você alimenta a compreensão, a possibilidade de que aquilo que disser de você é verdade. Você até se zangou. Veja que sabedoria aqui São Francisco de Sales está trazendo para nós. Conta-se que os crocodilos só mordem, guarda esse ditado aí para a sua vida, os crocodilos só mordem a quem tem medo deles. Pelo menos é o que dizem, né? Assim também digo, a detratação, o boato, a calúnia ou a maledicência só prejudica quem faz caso dela. Não faça caso. Continue vivendo corretamente, retamente. Isso é o mais importante. Um temor excessivo de perder a fama dá ensejo a outros de pensar que aquela pessoa não se fia muito de seus merecimentos ou da virtude que ele serve de base. Então, quando você se preocupa demais, é porque você, no fundo, acha que tem culpa no cartório. Numa cidade que só tem pontes de madeira sobre os grandes rios, crê-se que qualquer inundação as deixe abaixo. Mas onde as pontes são de pedra, só há perigo de ruína numa inundação extraordinária. E aí, as suas convicções sobre você mesmo são de pedra, são firmes. Você sabe que tem uma vida reta diante de Deus. Você tem consciência disso. Então, suas pontes são de pedra e não é qualquer boato, qualquer fofoca que vai derrubar, ok? As almas verdadeiramente cristãs desprezam essa torrente de palavras de que a detratação enche o mundo. Os fracos é que se inquietam de tudo o que dizem sobre eles. Vou repetir. Os fracos é que se inquietam
de tudo o que dizem sobre eles. Você se inquieta com as coisas que dizem de você? Sinal de fraqueza. Sem dúvida, Filoteia, meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo pela rádio nesta noite, você que está aí pela internet, não importa o dia, não importa a hora, sem dúvida, todo aquele que quer ver a sua boa fama espalhada por toda parte, a perde completamente. Olha aí, olha que interessante. Quem quer ficar reconhecido, valorizado por todos, acaba perdendo a reputação. E quem quer receber honras de homens desonrados pelo vício, você se preocupa com o que pessoas que não têm juízo, que fazem o que não presta, pensam e dizem de você? Pois bem, quem quer receber honras desse tipo de gente, bem merece perdê-las totalmente. A reputação não é como uma placa que dá a conhecer onde mora a virtude. Olha lá, a boa reputação ela não é uma placa que diz aqui esta pessoa tem muitas virtudes. A virtude lhe deve ser preferida sempre e em toda parte. Se você tiver que escolher, eu quero ter uma vida virtuosa ou simplesmente uma boa reputação. Veja que uma coisa leva a outra. Se você tem uma vida virtuosa, consequentemente, isso vai despertar um bom reconhecimento, uma boa reputação, embora a boa reputação não significa necessariamente ter uma vida virtuosa. A boa reputação, você está ali na média, entende? Você está dentro da regularidade, você ainda não é ótimo nem excelente. O ótimo e o excelente é o virtuoso, é aquela pessoa que faz coisas acima da média. Então, entre uma coisa e outra, a preferência é da virtude. Portanto, se disserem que és um hipócrita, se uma pessoa disser que você é um hipócrita porque vives cristamente, então você, escute para você entender, você começou a ser agredido porque você está tendo uma vida cristã. Acontece isso? Acontece. Veja como Jesus foi caluniado. Veja como Jesus foi agredido, foi humilhado. Por quê? Porque estava tendo uma vida reta, uma vida boa. Ele chega a dizer, se eu fiz algum mal, me digam o que foi que eu fiz de mal. Então, se isso acontecer comigo e com você, se alguém lhe chamar de covarde, porque você perdoou o que alguém fez com você, olha, veja como isso não é tão difícil de acontecer. Alguém fez um mal com você, né? E você, porque é cristão, perdoou aquela pessoa. É possível que alguém diga, você é um besta, você é um covarde, você perdoou com medo. É possível? Isso é uma agressão? É possível. E se isso acontecer, despreza semelhantes juízos. Meu irmão, minha irmã, não dê cabimento. O que importa é que você fez uma coisa boa. Se por conta disso você for criticado, agredido, despreza essas agressões, esses juízos, o que estão pensando e dizendo de você. Pois além de virem de gente nécia, provavelmente quem está dizendo isso é gente sem futuro, né? É gente que não tem juízo. Provavelmente vai vir de gente nécia e por muitas razões desprezível. Seria necessário abandonar a virtude para conservar a reputação. Então, você acha que tem mais sentido você abandonar a virtude da misericórdia, do perdão, para não ser chamado de tolo, de bobo, de covarde? Claro que não. Você tem que estar agarrado, não é o que dizem de você, mas é a bondade que você vive. Por isso que a virtude vale mais do que a reputação, entendeu? Os frutos das árvores valem mais do que as folhas. O que é que vale mais numa árvore, o fruto ou a folha? Os frutos. O que é que vale mais? As virtudes ou a boa reputação? As virtudes. Nós devemos preferir os bens interiores aos bens exteriores. Então, cultive os bens interiores. Se por conta disso você vai ser mal visto, glória a Deus. O importante é que Deus está lhe vendo e vendo que você está fazendo o que é bom. Sim, pode-se ser cioso de sua honra, mas nunca idólatra. Temos que cuidar dessa reputação, dessa honra, sim, mas sem idolatria. E como nada se deve fazer que ofenda os olhos da gente de bem, tampouco se deve agradar aos olhos dos maus. Se a gente não deve nem ferir, né, com atitudes a compreensão de pessoas boas,
Da mesma forma, a gente não deve se preocupar com o que os maus pensam da gente nesse sentido, entende? O salmista diz que a língua maldizente é semelhante a uma navalha afiada, né? Então, uma pessoa que fala mal dos outros é como se fosse uma navalha afiada, diz o salmista. Veja que comparação linda essa que São Francisco de Sales vai fazer. E nós podemos comparar a boa fama, a boa reputação, a uma cabeleira. Eu não posso usar muito esse exemplo, né? Que está faltando cabelo aqui. Mas ele compara a boa fama a uma cabeleira que, sendo cortada ou raspada completamente, o que é que acontece? Cresce ainda mais densa e bela. Veja bem esse exemplo. Olha. Quando você corta uma cabeleira, né? Um cabelo longo, ele vai crescer de novo. Mais forte, mais saudável, né? Agora, se os cabelos forem arrancados até a raiz, já não crescem quase nunca. Então ele está comparando a boa reputação com os cabelos propriamente e as virtudes com a raiz. Então cortar os cabelos, as pessoas falarem mal da sua reputação, se você faz coisas boas, se você tem uma vida virtuosa, não se preocupe não, o cabelo cresce de novo. O boato vai passar, já as pessoas vão saber que aquilo era mentira. O importante é que você tenha uma vida virtuosa. Assim também uma vida desregrada e escandalosa nos destrói a reputação e será dificílimo restabelecê-la. Isso sim é uma preocupação. Se você não cultivar as virtudes, se você tiver uma vida escandalosa mesmo, uma vida mergulhada no pecado, uma vida fazendo o que não presta, aí é como arrancar os cabelos, né? Pela raiz. Aí não cresce mais não. É muito difícil. É muito difícil recuperar a reputação quando você realmente se entrega a coisas erradas. Essa é a questão. Por quê? Porque está destruído o seu fundamento ou a probidade dos costumes, que enquanto existem, sempre, se existe virtude, se é só boato, sempre você vai poder restituir a honra que a detração tiver roubado. Ok? Cumpre, portanto, deixar, e aí aqui vem alguns conselhos, quero que você preste atenção, estamos caminhando para o final desse ensino tão rico, muito interessante, relação entre a boa reputação e a humildade, que não dispensa a boa reputação, só não devemos ficar muito perturbados pensando só isso, até fazendo coisas erradas para ter o reconhecimento das pessoas. Escute agora alguns conselhos importantes para você manter a sua boa reputação e não cometer deslizes e não colocar tudo a perder. Olha lá. Cumpre, portanto, deixar uma conversa vã. Então, cuidado com conversa besta, conversa sem futuro, conversa que pode acabar levando a pecar. Então, deixar uma conversa vã, uma companhia inútil, tem amizade que coloca a gente a perder. Cuidado com isso. Uma amizade frívola, um divertimento, cuidado com os divertimentos, pode ser só um passatempo, mas aquele pode lhe arrastar para um erro. É importante, se necessário, deixar um prazer. Fazer tudo isso se a reputação sofre com isso. Olha, vou repetir, se determinadas conversas, determinadas amizades, determinados prazeres, enfim, se tem alguma coisa que coloca a sua reputação em risco, deixe. Porque vale muito mais do que essas satisfações humanas. Então, se tem alguma coisa... Agora nós estamos indo para um outro lado, certo? Até agora a gente estava falando. Se você faz o que é bom, faz o que é certo e as pessoas falam mal de você, continue fazendo o que é bom e o que é certo. Não largue disso, não. Agora, se você está dando motivos reais para que pensem, falem mal de você, fazendo coisas estranhas, né? Coisas que despertam desconfiança, etc. Aí você tem que ter o cuidado para não deixar isso ferir a sua reputação. Mas, se por causa de exercícios de piedade, agora ele volta ao outro ponto, né? Se é por coisa boa, você está rezando, e estão falando mal de você porque você está rezando, continue rezando. Entendeu? Não é problema. Coisa boa, continua fazendo. Agora, sei lá, você está andando com uma pessoa assim meio desviada, né? Uma pessoa que você está fazendo isso com a melhor das intenções, etc. Em si não está fazendo nada de mal, mas aquela companhia, ela está colocando em risco a sua reputação. Porque
E aí você deve uma satisfação às pessoas e ter o cuidado de que isso não fira a sua reputação e leve até as pessoas a se escandalizar. Entende? Isso é uma questão de equilíbrio, né? Você pode dizer, não, mas Jesus andava com os cobradores de impostos, mas havia uma intenção e naquela realidade havia um projeto de resgate daquelas pessoas, como ele fez com Zaqueu. Então ele não foi simplesmente para a casa de Zaqueu só para dizer que não está ligando porque as pessoas diziam. Ele foi para salvar Zaqueu. Ele não foi comer com o Mateus e os cobradores de impostos simplesmente para dizer, aqui não tem problema, né? Esse pessoal aqui roubar é uma coisa normal, todo mundo é irmão, estamos aqui e eu não estou nem aí para o que dizem de mim. Não, ali é diferente. Mas às vezes a gente pode estar fazendo determinadas coisas, né? Cuidado com as diversões, com os ambientes, porque isso sim pode colocar a sua reputação em risco. Agora, se é por causa de coisa boa, porque você está progredindo na vida espiritual, porque está visitando os pobres, porque está indo à missa, porque está procurando perdoar as pessoas que lhe ofenderam, quanto a isso, continua firme. Ele diz assim, se por causa de exercício de piedade, do progresso na vida espiritual, de aplicação para merecer os bens eternos, o mundo murmurar, rosnar, deixa o mundo murmurar, deixa o mundo rosnar, deixa o mundo prorromper em detratações e calúnias. O que é que a gente deve fazer? Deixemos, como se diz, os cães latirem contra a lua. Não adianta nada, né? Já viu o cachorro invocado com a lua, latindo? O que é que isso vai fazer com a lua? Nada. Então, deixa os cães latirem contra a lua. Você está fazendo coisas boas, coisas certas, está fazendo bem, estão falando mal de você? Deixa os cães latirem contra a lua. A navalha, a língua dessas pessoas, servirá à nossa honra como a faca de podar a vinha que a corta e faz abundar em uvas. Aí é que vão crescer as virtudes em nós. Tá bom? Não se abate não, vai firme, continua firme fazendo bem. Terminamos assim este capítulo um pouquinho extenso, mas muito precioso. Tenhamos sempre os olhos fixos em Jesus crucificado. Pronto, ali é um modelo, né? Porque fez o bem, está ali, totalmente humilhado, detratado, maltratado. Muito bem. Caminhemos por suas sendas com confiança e simplicidade, mas também com prudência e discrição. Ele será o protetor de nossa reputação. Se ele permitir que se manche ou perca inteiramente, será para nos enaltecer, mesmo aos olhos dos homens, ou para nos fazer progredir na humildade, na qual te digo, em linguagem familiar, que uma onça vale mais que 1000 libras de fama. Meu irmão, minha irmã, se Deus permitir, numa situação como essa, fazendo bem como Ele, Jesus, fez, que sejamos maltratados, humilhados, desprezados, dali Ele vai tirar um bem muito maior. O que é que acontece na vida de Jesus? Está lá na carta aos Filipenses. Porque Ele passou por tudo aquilo, o Pai o exaltou acima de todo nome. Quantos santos e santas que a gente conhece foram desprezados, humilhados. Por quê? Porque estavam fazendo coisas certas, coisas boas, foram mal compreendidos, mas depois a própria realidade humana chega a reconhecer. E mais do que isso, Deus reconhece e coloca na glória do céu. Se nos repreendem injustamente, oponhamos-nos à verdade à calúnia. Então, aqui ele já vai encerrando, mas dizendo, tem situações em que a gente vai procurar esclarecer. Ele já falou isso em momentos anteriores. Jesus também, na conversa ali com Pilatos, ele vai dando a entender que havia uma injustiça ali. A questão é fazer isso não com raiva, não brigando, não irado, mas com muita paz e sossego. Ali, quando você olha para Jesus, por isso São Francisco está dizendo, olhe para Jesus. Você não vê Jesus no julgamento injusto pelo qual ele passou, revoltado, irado. Não, calma. E se a calúnia ainda continua, permaneçamos nós em nossa humildade, depositando nossa honra e nossa alma nas mãos de Deus, com o que a conservaremos com muito maior segurança. Imitemos o Divino Mestre na boa e má fama, como dizia São Paulo, para que possamos dizer como Davi, por tua causa, meu Deus, tenho sofrido afronta, pois, coberto de confusão,
o meu rosto. Foi coberto de confusão o meu rosto. Terminamos com 2 exceções, e aqui é o último parágrafo. 2 exceções, no entanto, é necessário fazer. Quando é que a gente precisa necessariamente ter que esclarecer uma situação para não colocar em risco a boa reputação? A primeira concerne a certos crimes tão graves e infames de que ninguém deve sofrer a censura se pode justificar. Então, se estão lhe acusando de uma coisa realmente grave e escandalosa, você precisa, na calma, na paz, no sossego, sem fazer espetáculo, precisa esclarecer, precisa justificar. A segunda é referente a certas pessoas cuja reputação é necessária ao bem público. Então, tem pessoas, né, assim, o pároco, né, um padre, um governante, uma pessoa que tem uma realidade muito pública, ela tem que ter esse cuidado, porque aquela calúnia pode causar uma desordem, né, ali na paróquia, no município, no país, etc. Então, esses casos exigem um esclarecimento, sempre na paz, no sossego, sem alvoroço. Nestes 2 casos, segundo a sentença dos teólogos, é necessário defender-se, olha a palavra, tranquilamente, a reputação dos agravos recebidos. Amém? Vamos rezar pedindo esse equilíbrio para sabermos lidar bem com a reputação e a humildade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, que Maria te guarde.